Bom dia para quem está online aí também. Eu sei que tem um pessoal aí de Palmas, no Paraná, também, que está acompanhando a gente. Tem pessoas de Curitiba. Um bom dia para todos. Que pena que a Regiane não está aqui agora, mas queria também dizer para ela que a minha palestra vai ser de Smart Cities numa visão diferente na nossa visão de negócios. E também está aqui o Roberto, nosso amigo e parceiro aí da Cipops, que vai falar depois. Então, a nossa ideia aqui é trazer uma discussão um pouco mais provocativa sobre modelos de negócio, sobre a visão do iCities, sobre como a mobilidade, né, mobilidade inteligente a favor das cidades, né? A gente sabe, todo mundo sabe quanto a mobilidade das cidades, a gente quer trazer um pouco disso e um pouco também da nossa visão sobre como a mobilidade elétrica tem esse papel importante no desenvolvimento das cidades inteligentes. Então, alguns dados aqui, até trouxe esses dados na nossa última palestra nesse evento. Hoje, essa projeção de 2020, a gente tem aí quase 20 milhões de veículos elétricos no mundo, né? A gente tem aí uma população de cada vez maior vivendo nas cidades, ou seja, cidades recebendo pessoas, mas ao mesmo tempo num descompasso em como essa infraestrutura cresce, em como essas pessoas recebem serviços públicos. Só para vocês terem uma ideia, a previsão aí da ONU é que 70% das pessoas do mundo vão viver em cidades, mas aqui na América do Sul a gente já está em 85%, então a gente percebe isso na prática, né? Nas grandes cidades brasileiras, o caos que é. As cidades consomem 80% de energia, foi falado aqui, a Regiane também falou muito bem, de quando mais a gente cresce, quanto mais um país cresce, a gente vai ter essa demanda de energia, e essa demanda de energia está nas cidades. As cidades também elas emitem 75% do gás carbônico do mundo inteiro e consomem hoje 75% dos materiais, das matérias-primas. Né? E aí tem um dado aqui, quando a gente fala em cidade, quando a gente fala em caos, quando a gente fala na necessidade de pensar cidades mais inteligentes, a gente vê uma imagem aqui de São Paulo, tá? Mas cidades como Los Angeles, tem muitas cidades no mundo, não é só o Brasil que a gente passa por esses problemas, quem vive em grandes cidades sabe, mas só em 2018 a gente tem esse estudo que mostra que São Paulo emitiu aí praticamente 300 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera. Isso é além de gás carbônico, entre outros gases e tóxicos poluentes. Então, quando a gente, de novo, né, trazendo as palestras que foram trazidas aqui antes, a cidade ela tem que ser pensada para o cidadão, né? Então, quando a gente vê problemas como esse, quando a gente vê pessoas que passam por problemas de saúde, né, por conta do transporte, a gente tem esse exemplo em Barcelona. Barcelona hoje é um grande... Claro. Ah, tá bom. Melhorou? Será que melhorou um pouquinho? Tá legal. Barcelona, nos anos 80, teve muito problema de pessoas com problemas de saúde, mais de um terço da população tinha problemas de saúde por causa disso. E eles trabalharam vários projetos, que eu vou trazer alguns cases de como, né, Barcelona, usando conceitos de mobilidade, usando conceitos de infraestrutura, resolveu esse problema. E aí eu vou trazer agora um complemento também do que foi da palestra da Regiane, de o que são e o que não são Smart Cities, né? Não necessariamente Smart Cities são as cidades dos Jetsons, como todo mundo pensa, né? Muita gente, quando você pensa, Smart City é a cidade, não é para mim, não é para minha cidade tem 10 mil, tem 20 mil, tem 50 mil habitantes, ou as cidades brasileiras não vão chegar nisso. Não necessariamente é isso, acho que a gente está longe dessa realidade, acho que a gente tem que pensar que cidade inteligente é o reflexo de uma sociedade inteligente. Então, como a Regiane falou bem, a gente precisa dessa transformação cultural, porque é óbvio, cidades onde tem pessoas mais preparadas, cidades onde tem pessoas com melhor cultura, vão ser cidades que vão ser construídas de uma forma melhor. E aí, claro, conseguindo envolver, né, os agentes públicos privados, envolvendo essa tríplice hélice que ainda envolve a academia, e o conceito também engloba cidades que conseguem usar de forma eficiente os recursos humanos, recursos financeiros, tecnológicos, para garantir ambientes inclusivos, participativos e, obviamente, que respeitam o meio ambiente. Né? Então, a cidade inteligente, de novo, é uma cidade muito mais humana, onde a tecnologia, onde a inteligência, os projetos são usados em favor das pessoas. E tem alguns conceitos também de gerações, né? Esse conceito começou lá atrás com a IBM, nos anos 60, que era quando as empresas de tecnologia, no caso a IBM, desenvolviam tecnologia e de uma forma top-down implantavam na cidade. A gente teve a segunda geração, que foi a liderança do governo. Então o governo passou a ter esse protagonismo, mas, de novo, também top-down, onde entidades públicas determinavam, né, o que seria implantado na cidade. Hoje, né, graças a Deus, a gente está migrando para uma terceira geração, que é o que a gente faz aqui, essa governança em rede, onde a sociedade tem a participação em algumas decisões, onde você tem empresas, onde você tem academia, e você tem aí o público como uma das cadeiras, e não a única, mas uma das cadeiras que vai decidir o que as cidades vão fazer.
E aí, de novo, né, trazendo um pouco, repetindo aqui um pouco de todos os segmentos, a gente entende que todos os segmentos que estão envolvidos nisso, então, de novo, lá em primeiro, não à toa, né, um artigo bem legal da Deloitte, quem tiver interesse, depois esse artigo está disponível na internet, mas a mobilidade em primeiro, aí segurança, a energia, né, como a gente está falando, água e resíduos, construções, saúde, educação, finanças, né? Hoje a gente tem meios de pagamento, hoje a gente tem formas de envolver a sociedade na questão financeira e econômica de uma forma mais inteligente, né? Não tendo mais que encostar a mão para fazer pagamentos. Turismo e lazer, né? Beto, a gente fala muito sobre os destinos turísticos inteligentes e como o destino turístico ele transforma a cidade e vice-versa. A questão do varejo, da logística, da manufatura, né, da indústria e, obviamente, o smart government, que aí é um dos mercados, né, quando a gente fala em tamanho de mercado, a digitalização do governo é um dos maiores mercados, a gente fala em smart cities. A gente está falando de um mercado aí de quase $1 tri no mundo aí até 2030. E eu quero trazer um case, de novo voltando para Barcelona, um case para explicar como projetos, e não somente a tecnologia, os projetos eles podem ajudar a revitalizar uma cidade para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Esse era o bairro, no Poblenou, né, Beto? Um antigo bairro industrial em Barcelona, que obviamente, né, à medida que a economia foi transicionando nos anos 90, essas indústrias têxteis e várias outras indústrias foram ficando obsoletas, né? Então, foram se criando vários vazios urbanos. A gente consegue ver que praticamente não tem pessoas na rua, são áreas desocupadas, você não tem muita árvore, você tem um ambiente basicamente abandonado na cidade, e muitas cidades do mundo ainda vivem isso. O que Barcelona fez? Dentro de um projeto, de novo, que envolve governos, que envolveu empresas, que envolveu academia e que envolveu a sociedade, conseguiu criar um projeto de revitalização a partir do ano 2000. Essa imagem aqui é 2015, então 15 anos depois eles conseguiram transformar aquele bairro no que eles chamam de Distrito 22, né, o Distrito Digital. E qual que é a teoria por trás disso? A cidade passou da economia têxtil, economia industrial, para uma economia digital. Trouxeram empresas de tecnologia, então antigo prédio ali, que é aquele prédio icônico de Barcelona, que era um prédio ligado à companhia de saneamento de água, passou a abrigar startups, passou a abrigar tecnologia, atraiu talentos, né? Então criou-se um círculo virtuoso nessa região, e aí tem alguns dados que mostram isso. Eles aumentaram em 77% a área de pedestres, então agora entrando em como a mobilidade faz parte disso, né? Aumentaram de 6 para 114 mil metros quadrados de área verde, o que compensa toda aquela questão da poluição que a gente viu lá atrás. Atraíram 7 mil novas empresas para essa região, geraram 90 mil novos empregos, e a taxa de desocupação imobiliária, que era acima de 60%, caiu para menos de 10%. Então aqui basicamente um conceito de reestruturação que trouxe alguns conceitos também de infraestrutura, e esse é um deles que eu quero mostrar, que fala de mobilidade, que é o conceito dos superblocos. Não sei quem conhece esse conceito, mas é um conceito que, em vez de todas as ruas das cidades terem acesso de veículos, de ônibus, de transporte, logística, eles escolheram alguns blocos de 9 quarteirões para limitar o acesso de veículos. Então, basicamente, não é proibir o acesso, mas você reduz as faixas de 3 para 1 veículo só, então você faz uma hierarquização viária. Em algumas ruas você só poderia entrar com veículos elétricos, em algumas ruas somente bicicleta, em algumas ruas só veículos que fazem distribuição logística. E aí, na prática, o que isso provocou na vida das pessoas? Exatamente ruas assim. Então a gente viu em Barcelona esse tipo de movimento, e a gente faz essa missão para Barcelona desde 2017, para visitar esse bairro e entender na prática o que é um bairro onde você tem negócios pujantes, onde você tem startups, onde você tem economia, onde você tem verde, qualidade de vida, pessoas na rua usando eletromobilidade, você tem aqui um VLT também que foi instalado, e você tem uma vida ativa, né? Sem contar que eles conseguiram aqui também trabalhar a questão de habitações sociais, né? O que a gente vê muito na Califórnia, nos Estados Unidos, que é você aumenta o valor imobiliário e você expulsa as pessoas que não têm mais poder aquisitivo de viver na região, né? Hoje você vê em Califórnia, Estados Unidos, muito, Brasil também, mas muitos moradores de rua porque as pessoas não têm mais condição de viver naquela região onde a questão econômica foi alta. Barcelona criou obrigatoriamente para algumas empresas a necessidade de você investir numa habitação social para que essas pessoas pudessem continuar morando na região. Então você tem habitações sociais no meio de tudo isso aqui, tá? E quando a gente
um conceito da WRI, né, que é o World Resource Institute. Quando a gente fala em cidade inteligente, mobilidade, e principalmente mobilidade segura, a gente tem esses conceitos, que é pensar em melhores opções de mobilidade, né, e migrar para a questão das bicicletas, dos patinetes, o planejamento do uso do solo, né, que foi o que eles fizeram. Então você começa a mudar as regras de como aquelas ruas funcionam. Você trabalha educação e capacitação de trânsito, né, e até a questão da educação cidadã. Você trabalha a gestão de velocidade. Curitiba, bom, como a gente é de Curitiba, a gente acompanha mais, e Curitiba tem feito muito estudos, acho que o Roberto vai poder falar bem, mas estudos de como as vias, de que velocidades são ideais para cada via. As fiscalizações, leis, obviamente, projetos, tecnologias de veículos, que é o que a gente vê aqui no evento, os desenhos das ruas, engenharias e, obviamente, resposta de atendimento à emergência após acidente, que, como a Regiane bem falou, a gente vai ter muito IoT, a gente vai ter muito atendimento rápido, né? Quando a gente tiver sensores, quando tiver câmeras integradas em centrais de monitoramento. E aí, falando em Brasil, tá? Não é só fora do Brasil, mas a gente tem no Brasil cidades como Porto Alegre. Isso aqui foi uma intervenção urbana na cidade de Porto Alegre. Esse é um projeto que se chama Ruas Completas, né? Que você pega uma rua que era uma rua sem cor, uma rua que tinha ali uma via para ir, uma para voltar. Eles basicamente humanizaram a rua e criaram espaços mais seguros para o pedestre, que são essas áreas verdes, e criaram áreas de comércio, fazendo com que o carro, quando ele chega nessa região, ele já automaticamente se sinta obrigado, né, inconsciente, a reduzir a velocidade. E você cria um ambiente mais humano e mais agradável, simplesmente usando tinta e inteligência. Não tem nada de tecnologia aqui. E também aqui tem outras cidades, né? Esse aqui é São Paulo, fizeram em São Paulo, tem em Curitiba, tem no Rio, tem em Fortaleza, tem em várias cidades, Campinas, várias cidades já implantaram esse tipo de projeto. E falando aqui de Sorocaba, Sorocaba tem um dos planos sustentáveis de mobilidade urbana mais avançados, né? Como até foi comentado, hoje pontos de ônibus já estão abastecidos aí pela energia fotovoltaica. Sorocaba tem uma malha de ciclovias muito grande, né, como foi comentado, desde o centro até aqui o Parque Tecnológico, entre vários outros aspectos, né, que é o protocolo de desenvolvimento da mobilidade ciclística, a implantação do BRT, né, que foi criado em Curitiba, o TOD, né, que é o Transit Oriented Development, que é basicamente o desenvolvimento da cidade baseado no crescimento de como as pessoas vão chegar até lá, né? O estudo Origem e Destino, que o Roberto vai conseguir falar bem, entre outras até aplicativos, né, que foram implantados. E quando a gente fala em infraestrutura, né, e acho que até acho que devia ter tomado mais água, mas acho que até quando a gente viu recentemente os modelos dos patinetes, os patinetes morreram muito porque as cidades brasileiras não estavam preparadas para ter infraestrutura para você poder andar num patinete. Às vezes você não tem infraestrutura para um cadeirante andar na cidade. Então, a infraestrutura é um dos pontos importantíssimos quando a gente fala em mobilidade. Aqui é um caso legal, que é um caso na cidade de Japeri, no Rio de Janeiro. O que foi legal aqui? Eles pegaram uma rua numa região, numa área da cidade onde a rua era ruim, a calçada era ruim, e colocaram o prefeito para dar uma volta na quadra com cadeira de roda. Depois, o prefeito viu, foi um trabalho de sensibilização que eles fizeram com as autoridades, e depois disso, eles começaram a fazer trabalho de pavimentação para melhorar a mobilidade. Então, pavimentação para melhorar a mobilidade de cadeirantes, pavimentação para melhorar a mobilidade de quem caminha nas ruas, né? Então, o papel da infraestrutura de base é importante quando a gente fala em mobilidade, né? Não adianta a gente falar aqui em, né, veículo elétrico, bicicleta. Se você vai andar numa rua, você vai quebrar a tua roda, você não vai conseguir nem se locomover, porque você não tem uma infraestrutura. E esse é um aplicativo aí, começa a falar um pouco em oportunidades de negócio. Esse é um aplicativo de acessibilidade, né? Começou lá em Seattle, nos Estados Unidos, onde pessoas que são cadeirantes pegam o aplicativo. Quem não conhece a cidade, olha as regiões verdes, né? E vê onde que é mais fácil para um cadeirante andar. Então, um aplicativo básico, né? O Access Map, para ajudar pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Entrando mais em eletromobilidade, acho que o Adalberto Maluf trouxe alguns dados bem legais. Eu não vou muito me ater a esses números, mas para mostrar como as cidades estão crescendo nisso. Então, a gente tem aí um crescimento de vendas de caminhões, né? 2021, foram vendidos 293.174% a mais que em 2020. E na parte de veículos de 2, 3 rodas, né? Que a gente está falando aí de bicicletas, patinetes, foram 40 mil e-bikes, aí, 40 mil, quase 41 mil vendidos em 2021, 27% a mais que 2020. Então a gente vê um crescimento muito grande em todos os mercados, né? Mas basicamente aqui a gente vê ônibus
e veículos de 2, 3 rodas vendidos, né, como patinetes em modelos onde a pessoa compra o patinete, mas também a gente viu modelos que não funcionaram, né, como eu comentei. Aqui a gente tem um gráfico que mostra aquele pico, não sei se vocês lembram, em 2019, que as cidades brasileiras tiveram um pico em bicicletas, patinetes com estação, dockless, mas a gente está, né, Beto, a gente está vendo isso voltar por conta de novos modelos de negócio que estão surgindo. E a gente tem aí Curitiba também, na cidade de Curitiba, testando o primeiro veículo elétrico, 100% elétrico, para atender a população. Isso é um ganho, um marco legal, né, que a gente bateu e conseguiu. Estamos terminando o tempo. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como a mobilidade tem oportunidades de negócio. Então, isso aqui são startups, tá? A nível nacional, está aqui até a Roberta Cipópolis aqui representada, mas em várias áreas. Quando a gente vê, mobilidade é só transporte origem e destino, não. Tem vários tipos de modelos de negócio. Várias startups hoje estão trabalhando essa mobilidade. Startups ligadas à questão da mobilidade para estacionamento, gestão de estacionamento, startups aí que estão fazendo a questão de recarga para postos, né, como a casa da Raizen, que está fazendo isso em São Paulo, startups fazendo monitoramento de semáforos inteligentes, com monitoramento de veículos nas ruas, com até modelo de venda de publicidade nos semáforos, você desonera a prefeitura para colocar o semáforo e uma empresa coloca e faz a questão da publicidade. E o que a gente vê como futuro, né? A gente vê as cidades cada vez mais tendo os shuttles elétricos, né? Os shuttles autônomos que vão deslocar as pessoas de uma maneira inteligente, né? Você vê vários ônibus, né, rodando, às vezes você vê ônibus rodando sem ninguém, e você vê ônibus que vão fazer a inteligência de identificar demandas e vão poder transportar pessoas com base nisso. Esse é um exemplo da Toyota, que rodou na Olimpíada, né? E tem um exemplo da Yutong Xiaoyu, que ganhou prêmio também na China. Então tem vários, tem a Zoox também nos Estados Unidos, tem vários modelos desses surgindo, e a gente espera, ano que vem, né, Beto, fazer a primeira experiência do autônomo lá em Curitiba. E a Embraer, que está fazendo também já mobilidade aérea, né, vendendo o Embraer X para os Estados Unidos, isso é recente, estão fazendo os primeiros testes aí com o modelo brasileiro sendo vendido fora. E para finalizar aqui, só queria também fazer o nosso merchan aqui, comentar um pouco do nosso trabalho. O iCities hoje é o maior ecossistema de cidades inteligentes do Brasil, né? Estamos aí desde 2011 fomentando o tema. A gente criou um hub aí, hoje a gente está, né, com mais de 20 mil profissionais, empresas, prefeituras, onde a gente faz conexões entre negócios, entre prefeituras, entre profissionais. Nosso evento, a gente realmente focado em negócios, a gente gerou mais de 40 milhões de negócios das empresas que participaram, e aí tivemos mais de 200 pessoas que participaram conosco em programas de capacitação. Hoje o iCities também faz parte da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e representamos a FIRA Barcelona com o evento Smart City Expo Curitiba, que já posso falar as datas, Beto? 22, 23, 24 de março do ano que vem, o maior evento aqui da América, né? Que hoje a gente pode dizer isso, que a gente espera aí umas 15 mil pessoas. Então, basicamente, aqui as áreas de atuação, né? Uma área de inteligência, área de academia, área de eventos. Esse é o nosso hub. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, depois pode entrar em contato conosco. Não vou me ater aqui a alguns números do mercado, projetos que a gente já desenvolveu. A gente fica à disposição para conversar aí depois, tá bom? Muito obrigado.